O anime começa de uma forma bem inesperada. Uma garota abrindo 3 metros de boca e se contorcendo de dor, enquanto um garoto manda que ela deixe o corpo relaxado porque tá muito tenso. Mas antes de tudo isso acontecer, vamos começar do começo. 7 horas... Como assim, véi? 7 horas da manhã, todo CLT tá indo pro serviço, né? E nosso protagonista aqui não é muito diferente não. Mas no caminho a moça acabou caindo, ele percebeu e lógico que foi ajudar. Ela deu um jeito nas costas, a coitada, tão idosa. Ele pediu pra averiguar e do nada ela deu um grito bem estranho. Opa, esse carro. Ela quer saber o que é que ele tá fazendo, esse safado. Mas o moleque sumiu e ela percebeu que a dor foi embora. Mas olha o tamanho do cabelo dessa mulher aqui. Prédios altos, multidões, obra de arte que não faz o menor sentido. Essa é a primeira vez que nosso garoto visita uma metrópole. Ele é do interior, Chique, Bahia. Mas agora membro estudante na Universidade Seiya, um colégio prêmio que abriga times campeões nacionais em diversos esportes. Além disso, muitos atletas de elite jogam naquela universidade e a maioria deles são times femininos. Nosso garoto não é muito fã de esporte não, esse palhaço. Na verdade, o endereço que passaram pra ele levava até essa casa velha abandonada caindo aos pedaços. No primeiro terremoto que dela, vem pro chão. Basicamente, ele é o novo zelador daquele lugar. Pelo lado bom, ele vai dormir e acordar num emprego impossível se atrasar. Infelizmente, nosso garoto é pobre, assim como eu e você. O coitado precisa daquele emprego pra manter seus estudos, caso contrário vai ficar burro. Aliás, ele recebeu uma vaga de emprego por meio de um amigo. Ele entrou e o lugar tava vazio. Parece até que não tem ninguém em casa. Parece, né? Porque na primeira porta que ele abriu, bateu de frente com a beldade trocando de roupa. Safado pediu desculpas, mas continuou olhando. Tomou logo um soco na boca pra largar de ser tarado. Ele meteu o pé que não é besta nem nada, mas acabou batendo de frente com outra garota. E a mão desse tarado foi em um lugar bem macio. Aperta e faz poing. A moça pergunta o que é que ele tá fazendo. Ele pede desculpas, mas agora a loira vai mandar ele pra terra do pé junto. Tomou uma vassourada e saiu voando igual uma bala. Mas tempo depois ela ficou sabendo que esse tarado aí é o novo zelador. Foi tudo mal entendido, então ela já pode se acalmar. Aliás, o nome da loira é Aroma. O último zelador acabou sendo demitido, então eles precisaram contratar outro. Eu não sei porque o antigo saiu, mas deve ser bom trabalhar aí. Aliás, nem ela, nem eu, nem você sabe o nome do protagonista. Esse daí é Koyo Tokajashi, alguma coisa assim. Estudante do primeiro ano do ensino médio, estudante da Universidade Seiya. A partir de hoje ele vai trabalhar ali pra conseguir dinheiro pra faculdade, pra depois largar e ficar desempregado. Aliás, ele fala que não é tarado não, mas de debreche ele vai dar uma olhadinha assim. Essa garotona aqui se chama Milky, do terceiro ano do ensino médio. Nosso garoto se lembra já ter ouvido esse nome. Essa daí não é a colegial que estava na seleção de vôlei, ele pergunta. Ele viu na TV um documentário sobre ela. Rapaz, a mulher é famosíssima. E tem essa garota aqui, Aroma Kusunoki, jogadora de basquete do primeiro ano do ensino médio, e mora naquela casa desde o fundamental. Provavelmente foi ela que deixou a casa naquele estado acabado. Além de ser artilheira do time, ela tem rendido 3 títulos para o Sub-15. Mas ela manda que a Miyuki não fique contando sobre a vida dela pra esse moleque tarado não. Além disso, ela não quer alguém como ele trabalhando como zelador e fim de papo e foi embora. A Miyuki pede desculpas, ela não era tão revoltada assim não. E nosso garoto mal chegou e já é odiado por uma garota jogadora titular. Mas é dito que ela anda mal-humorada assim porque não consegue evoluir mais, chegou no limite, estagnou. Por isso ele não deve levar mal não. Opa, mas tem mais moradores na casa, mas agora elas estão treinando. Uai, do nada a menina caiu da escada e torceu o tornozelo. A Miyuki foi chamar um médico enquanto o Koya pergunta se ela tá bem. Obviamente que ela não tá bem não, né, maluco? Ela ia falar que a culpa é dele, mas o moleque do nada começou a massagear o tornozelo dela. Por algum motivo, a cena aqui ficou bem vulgar, né? Ela quer saber o que é que ele tá fazendo com as mãos. Ele fala que ela não sofreu nenhuma lesão grave, então vai ficar tudo bem. Sendo assim, ela pergunta quando é que ele vai soltar o pezinho dela. Ele pede desculpas, mas tem algo que ele precisa falar. Se ela continuar desse jeito, vai ter que largar o basquete. Os seus pais trabalham com isso, então ele passou a sua infância inteira observando. O que é que você tá... Safado o quê? Safado o quê? Você tá... Eu não acredito. Para. Sai! Vai pra lá. Safado. Os seus pais trabalham com isso, então ele passou a infância inteira observando. Ele não tem um certificado, mas entende bastante sobre o corpo humano e suas funcionalidades. Ela pergunta o que é que ele quer dizer com isso. Bom, o sonho do nosso garoto é se tornar um médico dos esportes. E ele não pode simplesmente ficar de braços cruzados vendo um atleta de elite do seu país precisando de ajuda. E olha que ele entendeu tudo isso apenas encostando no pezinho dela, né? Provavelmente ela notou que acabou perdendo a agilidade recentemente. Do nada ela se pergunta
pergunta como é que acabou indo parar naquela cama. Enquanto o Koyo fala que ela trabalhou além da conta. De fato é verdade, mas ela não tem escolha. Ela está no colegial agora, então precisa se esforçar 2 vezes mais. Ele diz ter entendido e vai levar isso em consideração no seu tratamento. Primeiro, ele vai ver as articulações do quadril que estava bastante desalinhada. Ela manda que ele olhe onde tá colocando a mão. Ele tá palpando um lugar bastante delicado e inapropriado. Ele responde que sentiu seus músculos que estavam tensos, eu não sei porquê. Desse jeito, ela vai acabar sofrendo outra lesão. Ela ficou surpresa, ele percebeu isso só em um segundo tocando a mão. Ainda assim, ela não acha que esse cara vai conseguir ajudar ela de alguma forma. Mas mesmo que a chance de melhorar seja baixíssima, ela não pode deixar isso passar. Então, resolveu perguntar se esse tratamento vai melhorar o seu caso. E ele fala que sim. Ele promete que ela vai ficar novinha e folha. Isso pode acabar doendo um pouco, mas ela não liga, pode ir com tudo. Sendo assim, ele começou pelas articulações do quadril. Mas só de sentir o toque da mão dele, ele já tá se tremendo toda como uma vara verde. Ele começou a mexer a perna em círculos. Assim ele vai descobrir onde o travamento tá. Estica, estica e depois droba. Ele pergunta se ela já tá se sentindo melhor e toda ofegante ela fala que sim. É dito que todo esportista hoje em dia precisa ter um quadril flexível, eu não sei porquê. E também treinar os músculos da região. Se seu quadril estiver travado, não vai conseguir mostrar o seu talento. As conversas desse cara aqui é um papo errado. Agora ele alongou os tendões. E rapaz, por que essa menina tá gemendo? Ele começou a aplicar força, forçando o joelho a bater nos melões. Que anime é isso aqui? Enquanto fala que dá pra sentir a tensão dela, mas ela manda que ele não fale desse jeito suspeito. Ele abriu as pernas e a menina aqui subiu para nuvens. Seus movimentos estavam bem travados. E o treinamento é importante de fato, mas cuidar do corpo vem em primeiro lugar. Rapaz, a menina aqui tá ofegante demais. Ela sabe disso, mas ele só tá fazendo alongamento, então por quê? Porque é tão gostoso, ela se pergunta. Ela tá tendo que se controlar pra não acabar gemendo. Mas ela tava mais suada do que no verão, enquanto nosso garoto tava super concentrado. Ele aplicou mais força e ela não conseguia aguentar. E gritou alto, coitada, molhou tudo. Ainda bem que o tratamento terminou, caso contrário o negócio aqui ia ficar feio e o YouTube ia tirar minha monetização. Ela deu uma mexida e de fato tava se sentindo mais leve. Ela agradece por ter deixado seu corpo mais leve, mas ela não quer acabar pegando mais leve no seu treinamento. Afinal, ela precisa se esforçar ainda mais. Não é como se ele quisesse que ela reduzisse sua carga de treino, mas ele pergunta se ela permitiria que ele cuidasse do seu corpo. E que é isso, meu amigo? Que intimidade é essa? Assim ela vai continuar treinando sem risco de sofrer lesão. Depois do treinamento, ele vai aplicar um gelinho, ajudar no alongamento e cuidar da sua saúde. Vai preparar suas refeições e ajudar na sua recuperação. É melhor pedir em casamento logo. Ela acha ele um cara muito estranho e manda que ele pare de segurar a mão dela como se estivesse tendo um caso. Além disso, ela deixou bem claro que não quer contratar ele como zelador. De repente, o diretor do colégio apareceu. Ele foi até ali para apresentar nosso garoto pra todo mundo. A Miyuki se apresentou mais uma vez. A Aroma também. E agora tem essas 3 aqui. Izumi, nadadora do 2º ano. Chiwo, jogadora de tênis. E Oba, jogadora de futebol. O diretor manda que ele cuide bem daquelas garotas que são osso duro de roer. E caso ele peça demissão, vai cancelar o acordo. Tempo depois, é dito que o diretor é muito amigo do pai dele. Foi ele quem contou que nosso garoto gostaria de cursar medicina na universidade. Então ele sugeriu o trabalho. O Koyo tem notas excelentes, mas isso não é o suficiente para conseguir uma bolsa naquela universidade. Por isso ele vai dar uma missão pro nosso garoto: cuidar das garotas daquela república e ajudar elas a se formarem em boas condições físicas. Se ele conseguir, a bolsa já é garantida. Agora a pergunta que fica é: será que ele vai conseguir trabalhar naquele lugar desse jeito? Eu não sei, você vai ter que deixar o like pro próximo episódio. O episódio começa com o nosso garoto lendo suas tarefas diárias. Ele pensa que até parece bastante simples. Seus pais trabalhavam até tarde, então ele sempre cuidou da casa sozinho. Então ele vai conseguir dar conta do recado. Dito isso, o dia começa com ele fazendo o café da manhã das nossas garotonas. Afinal, essa é a primeira tarefa do manual do zelador. Miserável aqui não fez não, ele comprou a marmita na cantina ali perto. Aruma pergunta quem foi que deixou esse tarado comer na mesa junto com elas. A Miyuki fala que foi ela que convidou. Afinal, nosso garoto vai estudar na mesma escola que elas. Então seria bom eles se enturmarem um pouco mais. Mas nem ferrando que ela vai comer na mesma mesa que esse tarado zoiudo. Alguém pergunta como assim, por que disso tudo? A Aroma então fala que ontem à tarde ele entrou no banheiro e viu ela se trocando. A garota aqui chama ele de Koyo taradinho. Ele fala que não foi bem assim não, na verdade foi um acidente que ele gostou bastante. A Miyuki mandou ela pegar leve com o nosso garoto. Ele já disse que foi um acidente e se desculpou.
gostou. E não tem nada demais ela ver ela pela doides? Como assim, mulher? Não tem nada não, é? Mas ela fala que ver ela pela doides não é um problema. Ontem ele também ficou apalpando ela de cima a baixo. Mas essa menina aqui é insuportável, mas é bonita. O Coio fala que não foi bem assim não, e ela tá mentindo, essa mentirosa. Ela caiu da escada e ele simplesmente ofereceu um tratamento gostosinho. A Miyuki fala que tá tudo bem, afinal foi o próprio diretor que recomendou esse trouxa. E ele não só veio pra cuidar da casa que tava caindo aos pedaços, mas também pra cuidar da saúde do corpo das nossas garotonas. Sem falar que ela disse que se sentiu mais leve depois da massagem. Aí não teve jeito não, ela finalmente calou a boca. Nosso garoto aproveitou o momento pra falar que se elas quiserem, ele tá à disposição pra cuidar do corpo delas. Essa porra aqui ainda não aceita a presença dele na casa, mas ontem tava toda fogosa com a massagem. A moça aqui ficou de saco cheio e bateu na mesa. Essa menina ficou reclamando a manhã inteira. A voz dela é tão chata que já tava dando dor de cabeça. E ainda tá querendo ser certa, falando que tá tentando avisar do problemão que elas estavam se metendo. Ela responde que todo mundo já entendeu que ela não gostou dele, então cala a merda da boca e vai fazer sua própria comida. Ela tá nervosa, eu tô nervoso, todo mundo tá nervoso. Mas bom, a segunda tarefa do manual, lavar a roupa das garotas. Mas calma, porque nosso garoto, além de tudo, é um homem de princípios. Ele vai fazer tudo, menos lavar as roupas íntimas, é claro. Todo respeito aos garotos, né? Mesmo assim, havia muita roupa suja, afinal todas elas fazem parte de clubes esportivos. Tempo depois, ele tava lavando a louça. Bom, pelo menos alguém aqui teve o bom senso de ajudar nosso garoto com isso. A Miyuki pede desculpa pela discussão de mais cedo, mas ele fala que não tem problema não. Aliás, parece que aquelas duas não se dão muito bem. De fato, ela fala que é verdade. As duas estavam no primeiro ano do ensino médio, então tem um pouco de rivalidade, né? A Oba é estrela do time de futebol feminino. É dito que ela jogava no exterior até o mês passado, mas ela é um pouquinho difícil de lidar. Nosso garoto agora tá se sentindo um pouco intimidado. Ele é o único inútil na casa. Bom, inútil não, né? Ele tem as mãos de... Aliás, como ela passou muito tempo fora, não estava acostumada com a vida no Japão. Elas são difíceis de lidar, mas a Miyuki tá contando com a ajuda dele. Nada que uma poupadinha ali, uma poupadinha aqui, que não resolva, né? Aliás, ela fala que quando precisarem de alguma coisa, vai avisar pra ele pelo grupo do WhatsApp. É, rapaz, parece que essa daí é a única que tá se importando com o nosso pobre garoto. Oxente, de repente ela acabou pegando a calçola e essa daí é daquela garota insuportável. De repente ele notou que havia alguém observando ele de longe. Ele começou a correr atrás dela, mas a garota aqui é o Kid Flash. Sem falar que ele acabou esbarrando com essa peste insuportável aqui que pergunta o que é que ele tá fazendo segurando aí esse negócio. Ele tenta explicar, mas ela chamou ele de lixo humano. Terceira tarefa do manual, faxina na casa. Ele precisa fazer isso todo santo dia. Sem falar que outra situação daquela pode acabar custando seu emprego. De repente ele sentiu um fedor de podre. Parece até que havia um defunto dentro da casa e tava vindo daquele quarto ali. Ele abriu a porta e o lugar era pior do que um chiqueiro. Esse daí deve ser o lixão da casa ou algo do tipo. Tava escuro, ele tropeçou no lixo e caiu em cima de um monstro? Olha só, é uma garota que vive naquele lixão e ele caiu com a mão em cima dos melões. Ela fala que tá cedo demais pra ele querer invadir o cemitério dela, ou eu digo, o quarto dela. Ah, mano, essa porra dessa menina apareceu de novo, deve ser algum tipo de assombração. Tempo depois, tava todo mundo reunido pra julgar o Coio. A Miyuki pergunta o que diabos aconteceu agora. Essa porra de cabelo loiro aqui fala que vai dar início ao tribunal. Mano, como é que um autor cria um personagem desse, velho? Ela tá acusando ele de tentar roubar a caçola dela pela manhã. E ainda tá sendo acusado de assédio sexual. Ele tentou falar que era mentira, mas essa peste aqui não deixa ele falar não. Disse que ele tentou usar da pobre Shio e ela fala que é verdade. E mandou que ele fosse expulso imediatamente da casa. Mas surge uma última esperança na humanidade, a Oba, que disse que foi tudo um grande mal entendido. A calçola ela largou na máquina de lavar, então ele não tem culpa. Sem falar que qualquer um iria tropeçar naquele quarto cheio de lixo. A Miyuki fala que isso não foi nada legal e ela deve se desculpar com ele imediatamente. Agora ela faz cara de arrependimento, né? Mas ele responde que tá tudo bem, foi tudo mal entendido, então tá de boa. Dito isso, ele pensou que queria ser demitido no primeiro dia de trabalho. Dizem que a Oba é difícil de lidar, mas ela se mostrou bastante legal hoje. Falando nela, ela simplesmente entrou no quarto do Coio no meio da noite. Como ela ajudou ele com seu problema, agora ele tá devendo um grande favorzão. Ela quer pedir algo em troca e agora? A partir de hoje, ele vai ser dela. Que é isso aqui, mulher, assim do nada? Tirou a jaqueta e disse que ele vai fazer tudo
tudo que ela disser. O manual fala que esse é o seu dever principal. Ele não sabe exatamente o que ela tá querendo, mas vai fazer tudo que tiver ao seu alcance. Ô louco, ela tirou a camisa e disse que vai passar a noite juntinho com ele, pulou em cima dele e com seus melões quentinhos. É que tá na primavera, mesmo assim a noite tá muito fria e ela tá quase congelando. Então por que tirou a camisa, ô maluca? Ele manda ele se vestir pra ela não pegar um resfriado, mas ela simplesmente pulou em cima dele com seus melões quentinhos. Ele pergunta o que é que ela tá querendo fazer. Ela responde que tá usando ele pra se esquentar naquela noite fria. Afinal, ele não quer que ela pegue um resfriado e, de fato, ele não quer, mas pergunta por que ela tá, né, no seu quarto uma hora daquela. Ela responde que o treino hoje foi bastante cansativo, então ela merece uma massagem antes de dormir, né não? Sendo assim, nosso garoto vai se preparar pra massagem. Mas ela fala que não precisa ter tanta pressa assim não. Como eles estavam no mesmo ano do colegial, ela pensou que eles pudessem ser amigos próximos. Ela tava na Espanha e como voltou agora, tem poucos amigos. Rapaz, ela fala que as mãos do Prota são grandes e firmes e... ele tá se perguntando do porquê essa maluca tá se esfregando nele assim. Será que é algo normal de onde ela morava? E eu acho que ela não era jogadora de futebol não, ela tava praticando atos e imoralidades. Ele resolveu entrar no jogo dela. As mãos dele são grossas daquele jeito porque ele era servente do Orelha Seca. E começou a treinar sua massagem ainda no fundamental. E é por isso que elas ficaram tão musculosas e grandes. Ela ficou triste, ela tava querendo outra coisa, essa sem vergonha. Mas agora ele vai mostrar do que aquelas mãos são capazes. Mas ele acha demais ela fazer parte do time sub-15 de futebol e até saber falar espanhol. Mas a pergunta que fica é, por que ela veio pro Japão sendo que jogava no sub-15 da Espanha? A resposta é que astros famosos como ela se destacam em qualquer lugar. Enquanto o talento do nosso garoto é saber exatamente o peso da outra pessoa só observando ela. Por exemplo, essa garotona aqui tem 46 quilos só de melões. Ele começou a massagem, ela já tava se derretendo toda. Sua musculatura era fraca demais pro tamanho da sua altura, então ela precisa se exercitar mais, treinar mais, né? Sem falar que ela tava muito tensa. Ele passou o dedo ali e a menina foi a loucura. Rapaz, essa massagem aqui terminou rapidinho. Ele vai fazer um alongamento, então é bom ela se vestir logo. Mas ela tava se perguntando qual é desse maluco. Ela tentou provocar ele pra ter uma diversão, mas ele nem mesmo reagiu. Mas nem ferrando que isso vai ficar assim, não. Com certeza ela vai fazer ele ficar apaixonado por ela? Ele eu não sei não, viu, minha filha? Mas eu já tô apaixonado por você. E o episódio começa com o nosso garoto preparando um chazinho, um chá de verdade, viu? Enquanto se pergunta se aquela maluca tava carente por causa do tempo que ela passou na Espanha. E se aquele comportamento era normal daquele país. Enquanto isso, ela tava pensando que aquele cara não deu bola pra ela. Tudo que ela queria era um romance no ensino médio. Mas ela nem conseguiu conquistar um trouxa feito ele. Enquanto nosso garoto já entendeu toda a situação. Aquilo era uma cilada do diabo. Se ele se deixasse levar pelo momento, poderia acabar no olho da rua. Enquanto a maluca tá querendo ser tocada por ele porque ela fica toda maluca, todavia ela vai resistir ao alongamento e vai conquistar o coração daquele garoto. Mas pra isso é preciso fingir que tudo aquilo é normal. Tempo depois ele voltou, mas que palhaçada é essa aqui? A menina tava completamente despida, usando apenas uma caçola. Ela fala que tá quente demais pra vestir uma camisa. Na hora ele teve certeza, aquilo é uma cilada do diabo. O melhor se fazer é ignorar aquela situação. Ele entregou o chá, mas ela responde que não tava com sede não. Mas ele quer aquecer o corpo dela antes do alongamento. E o chá tem propriedades relaxantes. Na hora ela tomou tudo num gole só. Então vamos começar com o alongamento. Primeiro ela se deitou de costa, mas eu tô vendo ela de frente. Ela tava decidida a aguentar firme, mas na primeira pegada ela já perdeu a cabeça. Ela não sabia que o alongamento poderia ser tão gostoso assim não. Nosso garoto fala que ela tá muito tensa e vai ter que mudar a posição, mas acho que essa posição aqui, o rosto dela tava muito perto. Sem falar que ela acha aquela posição humilhante. Mas é hora de fazer o seu ataque. Puxou ele pela cabeça e grudou nos seus melões abundantes e bem adubado. Na hora ele percebeu que essa praga tá querendo ferrar com a vida dele. Mas ele ficou firme, mandou ela parar de brincadeira. Ela ficou de cara no chão, a tentação não tava funcionando não. Ele mandou ela se deitar de lado e começou a fazer alongamento no ombro, mas... Tem uma bola enorme aqui se movimentando. Mas ele vai ver só, ela vai deixar ele doidinho da cabeça. De repente ela ficou assustada, parece que ele meteu o dedo onde não deveria. Ué, ele pergunta do porquê, era apenas a escápula lá. Mandou ela relaxar, mas tá meio difícil. Ela pensou que iria ser mais fácil, mas ele não tá dando brecha nenhuma. Sem falar que ela começou a suar bastante por causa daquele chá. Pô!
Mas ela tirou a única roupa que tinha. E eu que não vou narrar o resto não, viu? Mas bom, depois de muita coisa, finalmente terminou o alongamento. Mas de repente a porta abriu. A Izumi apareceu falando que havia escutado tudo. Mas eles podem continuar, ela só vai ficar olhando. Ela pensou que eles estavam em um ato recreativo entre duas paredes. Mas ele fala que não era nada disso não, era apenas um alongamento YouTube. Mas ela diz ter ouvido gritos e ela tava como um veio ao mundo. A Oba fala que foi por causa do chá e ela ficou muito suada. A Izumi diz entender e começou a escrever aquilo numa folha. E depois foi embora e mandou eles continuar com o alongamento. A Oba agora não vai ter coragem de se encontrar com ela novamente. Sem falar que o seu plano deu errado. Nosso garoto pergunta se ela realmente estava tentando fazer uma cilada contra ele. Ela ficou daquele jeito tentando colocar ele em uma situação comprometedora só pra ele ser demitido. Ela pergunta se ele tava fazendo de tudo pra não ficar maluco da cabeça só pra não ser demitido. Obviamente que ele tava, né? E agora ela percebeu que ainda tem uma chance com ele. Mas bom, tempo depois ela finalmente foi embora e como ele se comportou direitinho, não vai falar nada pra ninguém, tá bom então? E ainda fala que ele vai ter que fazer tudo que ela mandar, não sei porquê. Então, no dia seguinte, nosso garoto não conseguiu pregar o olho. De repente, ele recebeu uma mensagem da Izumi com uma foto da Oba pedindo um pequeno favor. Nosso garoto teve que ir até lá, né? Afinal, aquilo tudo foi um grande mal-entendido. Ele entrou no quarto dela e percebeu que ela tava desenhando um mangá. Pelo menos o quarto dela é arrumadinho, diferente daquele outro lixão. Ela pede desculpas por ter chamado ele tão cedo. Afinal, ele é muito ocupado com o trabalho de casa. Mas ele responde que tá tudo bem, não tem problema não. E como ela tava preocupada com seu trabalho, provavelmente não vai ser outra cilada. Do nada, a garota pergunta se ele é um tal de Michi. Ele chegou há pouco tempo e já tava na cama com a Oba, como assim? Mas ele responde que não era nada disso não, era apenas o alongamento YouTube. Mas acho que ela não acreditou muito nisso não. Mas o que ela realmente quer saber é como ele conquistou aquela maluca tão rápido assim. Afinal, não é normal você ficar daquele jeito com um desconhecido. Provavelmente ele tem alguma técnica secreta de sedução de mulheres. E ela quer saber como é que aquilo funciona. Mas ele não sabe dizer, foi apenas uma massagem. Na hora a menina ficou impressionada. Mas ele não quer que ela piore ainda mais sua reputação. Então resolveu oferecer uma massagem pra testar, mas ela recusou nem a pau que ela vai ser mais uma na fila desse tarado. Mas bom, ele pergunta do porquê ela quer saber dessas coisas, hein? Ela responde que tava reunindo material pro seu mangá de comédia romântica. E ela tá querendo largar a equipe de natação pra virar uma mangaka profissional. Nosso garoto ficou surpreso. Como assim ela vai largar a equipe de natação? Se ela fizer isso, ele vai acabar perdendo sua bolsa de estudos. Ela responde que sua personalidade não combina muito com a equipe de natação. Todo mundo na casa é um atleta de elite, todo mundo menos ela. O diretor chamou ela pra estudar naquela universidade quando ainda estava no ensino fundamental. Todavia, ela nunca conseguiu vencer uma única competição no primeiro ano do ensino médio. No treinamento, ela estava conseguindo um bom tempo, mas na hora da competição, ela ficava nervosa e acabava perdendo a concentração. Nosso garoto percebeu que ela estava com problema de entrar na mentalidade de competição, mas se ela abandonar o esporte, ele vai perder sua bolsa de estudos. Então, ele resolveu perguntar se ela odiava natação. De repente, ela começou a chorar, coitada, ela ama natação. Mas se ela não vencer a prova de amanhã, decidiu que vai largar o esporte pra sempre. O treinador escreveu ela em uma prova básica pra ela conseguir mais confiança. Mas como a prova já é amanhã e caso ela não vença, é uma boa oportunidade pra ela se aposentar. Mas ela pede desculpas por ficar falando assim do nada sobre o passado dela, eles nem se conhecem direito. Mas graças a isso, ele entendeu toda a situação. Dia seguinte, nosso garoto tava no ginásio assistindo a competição de natação. Enquanto se lembrava da conversa que teve com a Miyuki. Ela disse que era verdade que a Izumi nunca venceu uma prova no ano passado. Mas ela tem um potencial necessário para ser nível mundial. De fato, ela nunca venceu uma prova, mas vive quebrando recordes escolares durante o treinamento. O treinador tá falando que ela se saiu muito bem hoje. E com certeza vai ficar em primeiro lugar naquela prova. Mas agora, nosso garoto também tem certeza do que ele viu. Aquele lugar era cheio de jovens talentos, menos ele. Mas a Izumi é a que tem mais potencial de todas. Talvez até consiga medalha de ouro nas Olimpíadas. Todavia, ela tá pensando que continuar naquele time vai acabar desapontando todo mundo que acredita em seu potencial. Ela tava indo pro vestiário quando nosso garoto apareceu. Ela pergunta o que ele tá fazendo ali. Ele fala que tá cedo demais pra ela pensar em aposentadoria e trouxe um negocinho pra ajudar ela com isso. Mas essa parada aqui é um pouco estranha, meu amigo. Ela tá se perguntando como é que ele vai usar aquela loção massageadora. Rapaz! Tempo depois, ela tava perguntando se realmente deveria usar aquela calcinha de papel. Nosso garoto apareceu perguntando porque ela ainda tava de maiô. É óbvio que ela ficaria morrendo de vergonha se usasse aquele negócio. Bom, sendo assim, ele começou com o trabalho, mas antes ela fala que não vai deixar um tarado feio ele seduzir ela como fez com a Oba. Mas ele já falou que aquilo foi um grande mal entendido, mas ela continua com esse negócio. Mas bom, chega de enrolação, vamos pro que realmente interessa aqui. Aliás, aquilo ali não é uma loção não, mas sim um óleo aromatizante que ajuda a regular o sistema nervoso. Primeiro ele começou pelo braço pra relaxar legal, mas
mas na hora ela sentiu seu coração começar a bater mais forte. Depois com a palma da mão. Obviamente que ela não tava entendendo porcaria nenhuma, mas aquilo dali tá um pouco tarado demais. Até que ele chegou na perna e a menina aqui começou a fazer um barulho estranho, não sei porquê. Parece que ele tava fazendo cócega nela. Depois ele começou a massagear o ombro e ela se sentiu como se tivesse um campo de lavanda. Os dedos dele era sensacional e ele tava perdendo a cabeça. Então finalmente ele terminou a massagem. Todavia aquilo não seria o suficiente. Afinal ela se preocupa demais pra atender a expectativa do treinador e tudo mais. O melhor seria se livrar desse tipo de pensamento, mas ela não consegue fazer isso não. Nosso garoto diz conhecer um ponto de pressão que vai esvaziar completamente sua mente. Mas ele não sabe se vale a pena apelar pra isso, mas se ela quiser tentar, pode fazer. Na hora ela responde que vai tentar, afinal não tem nada a perder. Mas a pergunta é, onde fica esse ponto de pressão? Rapaz, ele disse que fica nos melões, como assim? Aí você já tá indo longe demais, não acha não? O episódio começa com o treinador falando que a Izumi novamente quebrou seu recorde pessoal no treinamento de ontem. Uma mulher chegou chamando o treinador Sakamoto, e essa daí eu conheço bem. Ela é a vice-diretora do colégio e pergunta como nossa garota tava indo. Ele responde que hoje com toda certeza a vitória já é dela. Obviamente a vice-diretora ficou feliz, afinal ela é a estrela do colégio. Aliás, ela pergunta onde é que ela tava agora. O cara responde que ela saiu com o zelador da casa que ela mora. Parece que o diretor deixou ele encarregado pela saúde das garotas. Na hora a vice-diretora ficou animada. Ela tá querendo muito conhecer o nosso garoto e dessa vez ele não vai escapar. É dito que quando a Izumi entrou pro clube de natação, ela adorava treinar e participar de campeonatos. Ela ficava nadando dia e noite feito peixe. Com o tempo ela foi melhorando até que chegou na quarta série do ensino fundamental, onde ela venceu pela primeira vez e ganhou o troféu do torneio regional de Tóquio. Ela ficou muito contente e recebeu muitos e muitos elogios, não somente da sua mãe, como também do treinador. Depois disso, ela começou a se dedicar 3 vezes mais. E em algum momento, tudo mudou. Ela começou a sentir a pressão da expectativa sobre ela. Eu sei que você vai vencer. Você pode vir até campeã mundial. Toda aquela esperança sobre ela começou a ser mais uma maldição. Ela já não se sentia livre para nadar. Por tentar atender as expectativas das pessoas, ela começou a não se sentir mais apta para aquilo. Obviamente, no fundo, ela não queria nada disso. Mas ela também não queria que esse cara ficasse pegando nos seus melões, não. Mas se isso fizer ela voltar a nadar bem, ele pode ir com tudo. Nosso garoto pensa que dessa vez ela realmente acordou. Agora ele vai fazer todo o possível para ela se livrar dessa ansiedade. O Sanjong fica no ponto médio que liga os botões. Estimular esse ponto na direção do pescoço vai fazer ela aliviar o seu estresse. Ela deixou ele fazer isso, mas não quer que ele toque nos seus melões, não. Então ele vai fazer tudo para evitar, mas a menina já tava gritando. Isso é bom porque quer dizer que tava funcionando. Essa era a carta na manga das sessões da sua mãe. Com essa massagem ela salvou várias e várias atletas da sua fase horrível. De repente a Izumi pegou na mão dele e perguntou se ele tava fazendo isso pra valer, ou ele tá pegando leve porque tá preocupado com ela. Ela já disse que estava disposta a fazer tudo possível pra vencer a competição. Então ele pode ir com tudo? Na hora ele lembrou das palavras da sua mãe, onde ela havia dito que não bastava somente massagear o ponto de pressão. Era necessário aplicar força como se estivesse massageando um tronco inteiro? Assim os clientes não iriam conseguir escapar do momento prazeroso? Obviamente ele pediu desculpas, havia se esquecido do mais importante. Mas agora ele vai com tudo e ela mandou ele mandar ver. Encharcou a menina de óleo e agarrou o melãozinho pra valer. Agora o negócio vai ficar sério, mas ela já tava morrendo de vergonha. Mas ela já havia decidido entregar seu corpo pra ele? Como assim, menina? Ele começou a espremer o caroço do maracujá enquanto ela se pergunta o que é que tava acontecendo. É como se ela estivesse afundando no fundo do mar. É tão gostoso que é como se ela estivesse afundando em um prato de bolo gelado no verão. É gostoso, mas ela tem que resistir. Mas na hora ela notou que tem que se entregar àquilo. Ela decidiu se entregar pro nosso garoto, então ela tem que parar de resistir ao prazer de um mousse de maracujá. O dedinho do pé tava se contorcendo de dor, eu acho. Na hora ela deu um grito e apareceu um cardume de peixe. A menina tava livre daquelas amarras, agora é como se ela fosse uma sereia. Então a massagem finalmente terminou e ela achou aquilo maravilhoso. Agora sua mente estava livre de todo tipo de preocupação. Mas ela gostaria de pedir um favorzinho. Se ela vencer a competição de hoje, gostaria de outra massagem desse tipo? Ele responde que sim, prometeu pra ela. Agora ela mandou ele embora porque vai tomar banho. Nosso garoto tava confiante, a massagem dele funcionou, que foi uma beleza. Do nada alguém apareceu perguntando se ele tava aproveitando bem. Mas ele pergunta quem é essa maluca de cabelo grande, se é que você me entende. Ela responde que trabalha naquela universidade como vice-diretora. E qual foi desse sorriso suspeito, mulher? Ela diz ter ouvido uns gritos ali dentro.
será que eles estavam treinando o grito da vitória? Eu acho que foi isso aí, YouTube. Ele responde que tava fazendo uma massagem pra aliviar a tensão e... rapaz, ela colocou nosso guri contra a parede. Que é isso, dona menina? Pra ela parecia que ele tava fazendo coisinhas minuciosas. Mas se era uma massagem, ele deve ser capaz de fazer uma nela também. Já sei onde é que isso daqui vai chegar. Ele fala que sim, mas ela pergunta se ele tava se fazendo de bobo, de besta, de trouxa, de idiota. O treinador chegou perguntando o que é que tava acontecendo. A prova da Izumi já estava prestes a começar. Obviamente ela sabe disso, então vai deixar essa massagem pra outro dia. Mas ela vai deixar uma coisa bem claro aqui. O diretor deu pra ele uma autoridade bastante questionável da sua parte. E se ele colocar as mãos nas meninas Ih, dona menina, ele já colocou, viu? Elas estavam em um ponto sensível da carreira, então romances estavam fora de questões. Tempo depois, ele pensa que agora aquela maluca odeia ele. Mas ele não queria mesmo se envolver com ninguém. Tempo depois, uma garota chegou falando que a Izumi arrasou na sua vitória de hoje e pediu para contar o seu segredinho. Ela lembrou do nosso garoto e do ponto de pressão e disse que não vai rolar não. E a outra aqui tem uns movimentos interessantes. Mas chamou a Izumi de egoísta porque não quer compartilhar o segredinho. Enquanto ela tava pensando no nosso garoto fazendo massagem na movimentação vantajosa dessa menina aqui. Nem pensar que ela gostaria de ver ele fazendo massagem em outra garota. Ih, rapaz, naquela noite ela tava muito cansada, trabalhou demais, mas ficou empolgada por ter quebrado seu novo recorde na prova. Obviamente ela só se saiu bem hoje por conta do nosso garoto, que tava até desenhando ele, quando de repente ela apareceu falando que ela se saiu muito bem. Agora ele vai cumprir a sua promessa da massagem que ela tanto tava querendo. Começou pelo som jogo, que é isso? Ela deu um grito e tava se aguentando, não sei onde é que você tá colocando a mão, seu trouxa. Na hora ela acordou, era apenas um sonho, mas nosso garoto não iria fazer uma coisa dessa não. Mas até no sonho o bolo era gostoso. Quando surgir sua próxima chance, rapaz, ela vai pedir pro nosso garoto fazer uma massagem nela que ele prometeu. No episódio seguinte, tava todo mundo fazendo um brinde pela vitória da nossa garota. A Miyuki fala até que parece comida de restaurante. Aliás, foi nosso garoto que fez junto com a Oba. Mas provavelmente ela só deve ter ficado beliscando a comida, ou talvez o nosso garoto. Ah, meu Deus. A Izumi fala que a comida estava impressionante. A garota Emo ficou surpresa que ele também sabe cozinhar. Ele responde que às vezes ajudava no restaurante da sua tia. Mas esse moleque aqui é imparável. A Oba foi pra perto do coio e por algum motivo essa garota chata ficou estressada. Mandou ela se sentar porque é falta de educação. Mas a Oba pergunta se ela não olha pro próprio rabo não. Come sem parar igual uma porca gorda. A outra ali tava contente que nossa garota venceu a competição. Ela pensou que ela tava em uma fase horrível. Então o que foi que aconteceu pra ela vencer assim? Ela responde que foi tudo graças ao coio. Ela conseguiu nadar bem melhor depois que ele fez uma massagem que limpou sua mente. O corpo dela parecia tão ágil que ela nem mesmo conseguia acreditar. Bom, ela sabe que é um pouco atrasado, mas agradeceu pela ajuda do nosso garoto. Afinal, ela venceu graças a ele, toda fofinha. Mas ele é pé no chão, ele fala que não fez nada não. Ela venceu porque é muito talentosa. Agora Miyuki quer saber o que foi que ele fez. Ele iria falar, mas a Izumi tampou a boca dele. Isso é um segredinho entre eles. As duas trouxas se perguntam que papo é esse de segredinho, elas também querem saber. Mas ela não pode contar que pegaram no seu limãozinho. Ao menos a Miyuki fala que ela tem o direito de guardar segredo. O melhor se fazer agora é comer aquela comida antes que ela fique fria. Comida fria ninguém merece. Mas de repente a Oba simplesmente parou de comer. O Koyo pergunta se ela já estava cheia, nem tocou na comida direito. Ela deve se alimentar bem para recuperar as energias. Sendo assim, ela só vai comer se ele der a boquinha dela e abriu 3 metros de boca e porque a garganta dela parece um coração. Como assim, você tá maluca? Ele pergunta. Mas ela fala que ele prometeu que iria fazer tudo que ela mandar, então é bom de colocar na boquinha dela. Como não tem outra escolha, ela não vai comer. Se ele não fizer isso, então fazer o que, né? Teve que botar a comida na boquinha dela, que ficou muito feliz. Grudou no bracinho dele e agradeceu, mas ele tá se perguntando por que essa maluca tá tão grudenta hoje. A Izumi tá com ciúmes enquanto a Aroma tá com a cara de nojo. Como assim? Por quê? A Miyuki mandou ela soltar ele logo. O moleque tava ficando todo acanhado, coitado. Pelo menos isso deve ter balançado o coraçãozinho dele. Mas a Miyuki tá feliz em ver que ele tava se enturmando com as garotas da casa. Nem sabe como. Ih, rapaz, a Oba ficou com ciúme. Tempo depois, ele tava lavando a louça enquanto a Shio tava coçando os olhos. Passou a madrugada inteira jogando Battlefield 6. Ela tava querendo muito vencer o rival que tava camperando no morro atrás de uma pedra igual um trouxa fazendo parte do cenário. A Miyuki ficou sabendo que ontem ela ficou o dia inteiro sem treinar e espera que isso não seja por causa de um videogame. Ela responde que é claro que não, mas com essa cara daí eu desconfio. Mas ela pode ficar tranquila que amanhã ela vai treinar. Nosso garoto percebeu que havia alguma coisa de errado. Tempo depois, naquele quarto
podre que ela dorme, ela perdeu de novo no joguinho. Deu meia-noite, mas ela vai jogar outra rapidinha. De repente, alguém bateu na porta, ela mandou entrar. Era nosso garoto que pediu desculpa pelo horário? Uai, ela pergunta se ele foi até ali e dá uma rapidinha. Como assim? Não entendi. Ele jogar uma partidinha também? Mas ele responde que não é nada disso não. Tampouco vai mandar que ela vai dormir cedo. Afinal, se ele pedir isso, não vai adiantar porcaria nenhuma. Então ele foi até ali e ajuda ela a vencer no joguinho? O moleque é pro play também? Alguém nefa esse maldito? O diretor deixou ele encarregado em criar um ambiente onde ela possa focar especialmente no esporte. Então, se ela não for treinar, ele vai acabar sendo punido. Se ela tava indo dormir tarde porque não estava conseguindo vencer o seu oponente, o jeito que tem é ajudar ela a vencer. O plano é deixar ela com energia total pra vencer o seu inimigo e depois de dormir no meio daquele lixão que ela chama de quarto. Ela pergunta como é que ele vai fazer isso. Pelo que ele notou, ela anda jogando tanto que a vista dela tava cansada. Esse tipo de fadiga costuma vir do ombro e depois do pescoço. Agora ela entendeu. Ele quer fazer uma massagem nela pra fadiga ir embora. Na hora ela aceitou, tava sentindo um pouco travada mesmo, então ele pode começar pelo pescoço. Mas ele responde que primeiro vai fazer o pescoço dela relaxar legal. Mas tem uma maneira específica que eles podem fazer isso. Uma massagem no sovaco dela? Como assim, cara? Você tá ficando doido? Ele ainda pediu na maior cara de pau permissão pra fazer aquilo. Lógico que ela pensa em recusar, mas se for gostoso, não tem mal nenhum nisso. Sendo assim, ela deu permissão, mas não é pra ele ficar fazendo cosquinha não. Ele foi arrumar a cama, mas essa cama aqui era um completo lixão, cheio de roupa suja, fedendo a mofo. Essa maluca ainda manda ele aproveitar e fazer uma faxina no chão dela. Nosso garoto, que é trouxa, não teve outra escolha, não sei fazer, mas ele não é sua mãe não, viu? Enquanto arruma, ele notou várias garrafas de chá verde. Do nada, essa doida pergunta se ele tava gostando da Oba ou da Izumi. Ele pergunta como assim, por que isso assim do nada? Obviamente, é porque ela notou que aquelas duas estavam caidinhas por ele. Elas podem até não estar totalmente apaixonadas agora, mas cedo ou tarde vai acontecer. Na hora, nosso garoto lembrou das palavras da vice-diretora. Mas se ele não estiver interessado nelas, então é bom ele parar de ficar dando bola. Afinal, elas estavam casadas com esporte. Ao contrário dela, que já teve vários namorados. Essa daí é mais uma rodada, meu Deus do céu, mais rodada do que a mulher do job. Eu odeio mulher rodada. Dito isso, let's begin the massage. Nosso garoto pergunta se ele pode usar um óleozinho, ela responde que sim. Então começou pela base do pescoço e ela achou aquilo delicioso, como se ela estivesse no paraíso. Nosso garoto notou algo diferente. A musculatura dela era perfeitamente equilibrada, mas o seu ombro estava tenso até demais para extrair todo o seu potencial. Agora ela ficou de ladinho e ele começou a alongar o seu sovaco, aplicando pressão com a palma da mão. Assim ele vai estimular o músculo que ela não usa normalmente. Mas ela começou a dar risada, tá fazendo cócegas. Todo sério, ele manda ela não se preocupar, pois já já o negócio vai ficar feio. Ele apertou e na hora nossa garota gritou de dor, mandando ele parar com isso, tava doendo. Mas ele fala que quase não tem colocado força. Mas ela responde que tava machucando. Se trouxa não sabe que ela é delicada. Sendo assim, ele pediu pra ver a palma da mão dela e aplicou um pouco de força. Ela fala que não doeu, mas isso era justamente a força que ele tava aplicando na sua axila. É dito que tem um certo músculo que contribui com a dor no pescoço. Mas a principal origem dessa dor vem do linfonodos axilares. Basicamente, se não forem massageados, a pressão sanguínea vai piorar e prolongar ainda mais a dor no pescoço. Vai ser um pouco doloroso, mas se ela confiar nele, vai dar tudo certo. Todavia, ela não gosta de sentir dor não, a coitada. Ele sabe que ela quer se livrar desse vício de videogame. Basta ver o corpinho dela para entender toda a situação. Ela leva muito a sério sua preparação física. Ela até pode parecer uma Olivia Palito, magra igual vara de bambu no verão, mas os seus músculos estavam no devido lugar. Ninguém iria conseguir manter esse corpinho sem treinar todos os dias com dedicação. Além disso, o quarto dela estava cheio de garrafas plásticas, mas nenhuma delas era de refrigerante, o que significa que ela é uma atleta que cuida muito bem do seu corpo. Todavia, ela é muito competitiva e por isso não consegue largar esse joguinho. Ela pergunta qual é o problema nisso. Ele responde que não tem problema nenhum. Na verdade, todo atleta precisa de uma sede de vitória. Sem falar que ela estava certa em uma coisa. Essa massagem vai doer, mas ela precisa aguentar um pouco mais. Ela responde que você vai ter que deixar o like nesse vídeo, rapaz. O próximo tô vendo aqui que vai ser coisa boa. Então, se você quiser ver aqui no canal, já sabe o que tem que fazer. Se inscrever e deixar seu like. Dito isso, Deus abençoe, ilumine e guarde a sua vida. E que guie os teus passos rumo à salvação. E que seja feita sempre a tua vontade, não a nossa. Que nos guarde da tentação e da concupiscência da carne. Firme, guerreiro, firme. E pra mulherada, um beijo no coração. Até mais. O episódio começa com a Shio falando que já que não tem outro jeito, então vamos lá. Mas ela já vai avisando que não tá querendo sentir muita dor, não. Mas ele manda ela esquecendo. Vai doer pra carai. Sem falar que ela falou que aguentava. Então tá na hora de colocar toda essa determinação à prova. Mas se ela começar a chorar de tanta dor, ele não vai parar e vai continuar massageando suas axilas sem parar. Ela fala que ele tá se divertindo bastante, parecendo uma criança em um parque de diversões. Olha o sorriso desse homem. Mas ele é o único
único que entende de verdade os seus sentimentos. Até notou tudo que ela tava bebendo nos últimos meses. Ela não gosta de sentir dor. Afinal, quem gosta disso é masoquista. Mas ela resolveu confiar no nosso garoto só dessa vez. Então ela fala que ele pode fazer como quiser. O moleque já deu um sorriso genuíno. Ela pensa que esse cara é muito estranho, mas confia nele porque ele tem um bom coração, eu acho. Com uma personalidade dessas, é questão de tempo até que aquelas duas fiquem completamente apaixonadas por ele. Enquanto ela, bom, prefere o tipo playboyzinho, elegante e riquinho. Mas esse trouxa tem mais cara de cientista maluco da cabeça. Ou seja, ele tá muito longe do seu tipo. O Coio pergunta do que ela tá falando, ela responde que não é nada não, só tava pensando alto sobre ele ser um conquistador barato. Ele pergunta, como assim? Que negócio é esse de conquistador barato? Mas tanto faz, ele vai começar com seu tratamento. Então ela mandou ele ir com tudo. Primeiro ele vai começar aplicando óleo na região da axila. Ela já pensa que faz cócegas, isso aqui é muito gostoso. Agora ele vai começar a massagem. Ela fala que tá pronta, mas na primeira pegada ele já gritou de dor. Isso daí só pode ser um tipo de tortura. A maluca tá imaginando como se um cavaleiro de armadura estivesse batendo na barriga dela com um martelo gigantesco. Essa daí só pode ser maluca. A armadura dela tava como é que eu posso dizer? Estourou na laranjinha. O cavaleiro deu outra marretada e a menina ficou louca. Da última vez que ela sentiu tanta dor assim foi quando quebrou a perna. A outra parte da laranjinha quebrou também. Ela não tava aguentando mais não, chega a tá chorando. Nosso protagonista tava ali igual um maluco, soltando fumaça pela boca, falando que havia massageado o redondo dela. Que redondo? Eu não sei, não me pergunte. Massageou o redondo, sua subescápula e agora vai ter que aliviar seus linfodonos axiliares. Ela tá pensando que esse moleque é o capeta. Mas ele fala que já estava terminando e só vai doer mais um pouquinho, então ela deve aguentar firme. Na hora ela pensa que esse doido só pode estar maluco da cabeça. Como assim vai continuar doendo? A coitada tava quase chorando e agora não é só sua axila, seu corpo inteiro parecia estar sendo eletrocutado. Mais um pouco é o cacete. Ele tá querendo matar ela, não tem outra lógica não. O corpo dela tava tremendo todo, tremendo e pulando. Ela fala que tá doendo demais, esse trouxa desse jeito ela não vai aguentar não. A menina tá toda babada. Que é isso? É como se ela tivesse sido capturada por um monstro cheio de tentáculos. Isso daqui já tá saindo fora do controle, YouTube. Ela não quer se render, mas sua armadura já foi completamente quebrada. Desse jeito ela vai morrer. O Coelho tá ali perguntando se ela vai mesmo pedir pra parar. Se for isso, vai mostrar que ela é muito fraca. Mas ela não vai fazer isso não, tem que aguentar firme. Ela não vai perder pra esse trouxa. Caso contrário, ela não vai perder o seu vício em videogame. Ela vai vencer o seu rival no jogo e depois voltar a se concentrar no tênis de mesa. Na hora, ela cortou todos os tentáculos com a espada e mandou o Coelho pra cima com tudo. Logicamente que ele foi, já não tinha muita coisa da armadura e agora já não sobrou porcaria nenhuma. Sem falar que tava doendo pra burro. A coitada tava quase desmaiando, mas ela vai resistir aos ataques do Coelho demoníaco. Então, a massagem finalmente terminou. Ele tava todo felizinho, esse trouxa, enquanto a Shio tava toda lascada. Mas no fim deu tudo certo e agora não vai doer mais não. Ela pensa que é uma sensação maravilhosa. Nem parece que tava doendo tanto há minutos atrás. O Coelho fala que nem ele mesmo acreditou que ele iria aguentar tudo aquilo. Com certeza deve ter doído bastante. É dito que quando ele estava no fundamental, ele tentou fazer aquilo com um lutador de sumo do sub-15. Mas todo mundo fugiu chorando antes mesmo do tratamento terminar. Ela ficou irritada, esse maluco decidiu fazer isso com ela, uma dama sensível. Você não tem juízo não? Ele responde que não sabia se deveria tentar aquele tratamento com a garota, mas ele tinha fé na sua força de vontade. Sem falar que havia 50% de chance de dar certo e de dar errado. Mas no fim deu tudo certo e é isso que importa. E ele fez bem acreditar na coragem dela. Afinal, ela parece toda fofinha, delicada, mas tem uma vontade de ferro inabalável. Na hora ela ficou surpresa. Mas bom, agora seus ombros e pescoço estavam soltos. Ela deve conseguir vencer o seu rival e voltar a treinar amanhã. Uai, mas ela responde que nem pensar. Colocou ele pra fora e vai dormir, mas agradeceu pelo seu serviço. Ela sentou atrás da porta e ficou pensando que ele havia acabado de chamar ela de fofa. Ela tava se perguntando do porquê o seu coração disparou daquele jeito tão de repente. Coelho safado conquistou mais uma. Essas mãos aí é o dom. Mas ele não faz o seu tipo, não. Ela não é como a Izumi Aoba. Ela já se apaixonou por vários e vários caras, mas agora ela tava gamada naquele trouxa. Dia seguinte, nosso garoto tava indo pro seu primeiro dia de aula. Ele só vai ganhar bolsa de medicina se suas notas forem boas. Ou seja, ele vai precisar estudar muito, mas muito pra se formar em medicina esportiva. É dito que aquele colégio só tem carreiras gerais no esporte. Nosso garoto ficou na sala 1B, mas a trouxa da Arome e a linda da Aoba ficaram nessa mesma sala também. Agora não vai ter como nosso garoto se concentrar com essas duas
pragas na mesma sala. Mas bom, as aulas de verdade só irão começar amanhã. Hoje é meio uma apresentação da turma, conhecimento da sala, da escola e tudo mais. Mas infelizmente o coelho ficou sentado no meio dessas duas malucas. A Oba pergunta se ele tava contente ficar sentado na frente dela. De repente a maluca chegou correndo perguntando se o coelho estava naquela sala. Essa daí é uma veterana que chamou nosso garoto pra conversar. Mas nem chegou o maldito e já tá assim na mira das veteranas. Eles foram até um banco ali fora, mas a maluca não fala nada. O coelho quebrou o gelo perguntando qual era o nome dela. Essa daí se chama Moeko Hayami, terceira no time de vôlei. Ela é colega da Miyuki, que gostaria de pedir um favor pra ele. A Miyuki havia contado que ele é um especialista em fisioterapia. Pegou na mão dele e disse que vão organizar um acampamento de treino nesse fim de semana e pediu pra ele ir junto. Soltou a mão dele e saiu correndo essa louca, não sei o que ela tem na cabeça. Eles irão sair no sábado às 7 horas da manhã na frente do portão do colégio. Nosso garoto pensa que já que a Miyuki está envolvida nisso, então o jeito que tem é ele participar. O episódio começa com o nosso garoto em um ônibus cheio de mulher bonita e muito forte. Tava todo mundo achando ele pequenininho, mas vão cuidar muito bem dele. A Miyuki pergunta do porquê diabos ele tava indo com elas. Ele responde que foi a Moeko que convidou, mas pensou que elas já estivessem sabendo disso. A moça lhe fala que a viagem vai ser cansativa, então a mãozinha a mais vai ser muito bom. A garota aqui, com cara de sabonete que caiu no chão, pergunta se é uma desculpinha dele pra ficar perto da Miyuki. Ela, com a carinha de santa, pergunta se é verdade, mas ele responde que não. Aí tu me quebra, protinha, tu tem que aproveitar as chances. Mas bom, é dito que a temporada passada o time de vôlei chegou na semifinal do intercolegial. Então elas estavam fazendo aquele acampamento pra tentar vencer o desse ano. Elas estavam correndo e o esforço é grande com todo esse peso frontal. Nosso guri tava ali todo trouxa, elas conseguem manter a sincronia até mesmo correndo, mas ainda não sabe do porquê ele foi arrastado até ali. A Moeko apareceu com o fôlego de um fumante, agradecendo por ele ter vindo. Ele pergunta se ela tá bem, tá parecendo que tá morrendo, mas ela responde que sim. Então ele foi direto ao assunto. Ele quer saber o porquê diabos foi arrastado até aquele paraíso. Obviamente, a resposta dela é bem simples. Todo mundo ali tava correndo pra valer e olha que é só o aquecimento. Isso tudo é por causa da Miyuki. Ela é toda carismática e consegue motivar o time todo a correr e se esforçar ao máximo pra tentar acompanhá-la. De fato, é um gesto até bonito, só que essa mulher é uma aberração. Ela é uma das melhores atletas daquele país e não é todo mundo que consegue alcançar o ritmo dela. O treinamento do ano passado foi brutal, mas ninguém morreu. Todavia, todo mundo ficou só o pó da canela. E esse ano, todo mundo tava querendo fazer o máximo pra conquistar o título nacional. Mas se continuar assim, todo mundo vai acabar ficando lesionado. Por esse motivo, a Moeko quer que ele cuide das 30 garotas do time. Essa menina deve estar maluca. Ela tá pensando que o protagonista é o quê? Um mutante incansável? Até ele não tava acreditando nisso. Os bracinhos de louva-a-Deus dele não vai aguentar. Mas bom, o aquecimento finalmente terminou e agora vem um treinamento de recepção. Mas a Moeko interrompeu um pouco pra falar sobre o motivo que ela convidou nosso garoto pra aquele acampamento de... Ela fala que ele é especializado em fisioterapia e como vai ser uma semana muito difícil, ele vai ajudar se alguém tiver se sentindo muito mal. Mas as garotas não estavam confiantes não. Ele é só um colegial do primeiro ano tentando bancar o médico e não é uma boa ideia não. Mas a Miyuki fala que ele é muito bom no que faz e todas as suas colegas de classe já foram muito bem tratadas mesmo. Aí a história já mudou, tava todo mundo querendo saber como é que funciona as mãos do nosso garoto. Ele responde que vai fazer de tudo pra ninguém acabar se machucando. A primeira foi um aluno do primeiro ano. O Koi mandou ela se deitar e rapaz, que é isso aqui? Oh, ele mandou ela relaxar, já que a dor vai passar. E ele deu uma apertada e agora ela deu uma gritada. Depois disso, outra garota chegou falando que tá com a dor no ombro e um pouco travado, algo do tipo. Ele deu uma puxada e ela abriu 2,5 metros de boca e já tava toda novinha em folha. Mas essa daqui tem uma bela... Tem uma bela de uma cintura que acabou dando um jeito nela. Nosso garoto resolveu muito fácil, mas essa posição aqui é deveras interessante. E ela ainda fala que agora tava tinindo. Lembrei do Nando Moura. Então a noite finalmente chegou e ele conseguiu sobreviver. Mas de repente a Moeko apareceu chamando ele. E ele pergunta se não tem tempo pra descansar nessa desgraça. Ele entrou num quarto e tinha 6 de única vez esperando por ele. Ele não perdeu tempo não, rapaz. Colocou a mão na massa e bota a massa nisso. Cada mão usada era uma mulher loucura. E tem um aqui que até desenvolveu os movimentos peculiares. Tempo depois, tava todo mundo novinho em folha, mas nosso garoto tava só o pó do meio da cabaça. Mas no fim, deu tudo certo e a recompensa dele foi um obrigado e um vaso de água. Opa, ao menos ela disse que ele pode descansar nas fontes termais. O time vai sair às 9, então depois disso ele pode usar como quiser. Então, tava lá nosso garoto, depois de ter dado conta de 16 garotas em um único dia. Moleque é simplesmente uma máquina. Só que de repente alguém chamou
chamou pelo nome dele. Rapaz, a Miyuki tava do outro lado da pedra, do jeito que veio ao mundo. O Koyo pediu desculpas, ele pensou que não havia mais ninguém ali, já tava indo embora. Mas de repente ela pediu pra ele esperar pra conversar um pouquinho. Ela tava com a carinha de tristinha, coitadinha. Ela pediu desculpas, afinal não é trabalho dele cuidar das suas colegas de equipe. Mas ele responde que tava tranquilo, tava gostoso, não é sempre que ele tem chance de fazer isso com um time profissional. Ela ficou aliviada, mas pensa que é uma péssima capitã. Isso porque ela só percebeu que tava exagerando no treinamento quando a Moeko contou pra ela. Então, talvez ela devesse diminuir um pouco o seu ritmo. Afinal, se continuar assim, ela vai acabar com o time antes mesmo do campeonato começar. O Koyo responde que ela acompanhou a rotina de treinamento e pensa que não tem nada de errado com aquilo. Muito pelo contrário, na verdade, ela achou muito bem planejado. Só que tava todo mundo só o pó da rabiola e isso não era culpa do treinamento não. O que ele pensa é que elas não estavam recebendo tratamento pós-treino adequado. Basicamente, elas estavam ficando lesionadas porque não estavam descansando o suficiente para a próxima rodada. Ele também fala que ela precisa entender que é completamente diferente das outras garotas do time. De fato, elas estavam em boa forma física, mas são apenas colegiais normais. Enquanto ela tem um físico bom o suficiente para bater de frente com qualquer atleta profissional. Sem falar dos músculos flexíveis, diferente do resto do time. Oh, vocês me entenderam. Basicamente, o que ele quer dizer é que a rotina de treinamento funciona com ela, mas acaba deixando todo o resto só o pozinho da rabiola. E olha lá que sobra pó. Logo no começo, ele teve que tratar uma garota que estava com cãibra na panturrilha. O time precisa entender que cada atleta é completamente diferente um do outro. Eles precisam cuidar desses sintomas no mesmo dia que eles aparecerem. Por esse motivo, a Moeko deve ter convidado ele porque ela percebeu o que estava acontecendo. Todavia, ela não deve se considerar uma má capitã. Afinal, ela tem uma boa vice-capitã, então deveria prestar mais confiança nela. Sem falar que se ela precisar de ajuda, ele vai ajudar. Na hora, ela ficou toda emocionada. Lá o maldito conquistando mais uma. Mas ele acabou dando uma boa olhada naqueles melões enormes e que ela cultiva. Todavia, ela agradece e responde que ele é um anjo de pessoa, mas também acha que ele deveria cuidar muito melhor da sua saúde. Chegou por trás e disse que ele deve estar cansado depois de ter cuidado de tantas garotas bonitas. Agarrou na mão dele e pediu pra ensinar massagem pra ela cuidar dele. Na hora ele responde que de jeito nenhum ele não pode fazer isso não, mas ela fala que ele não é um profissional, é apenas um estudante como ela. Além disso, ela sempre quis aprender massagem de alongamento, afinal pode ser útil algum dia desses. Sendo assim, ele responde que pode ensinar o básico, mas essa louca já quer começar agora, parece que não ouviu que ele disse que tava só o pó da baita. Tampou os olhos dele pra poder fazer aquilo tranquilamente. E agora, com esses melões balançantes, vai começar a brincadeira. Primeiro, ela vai começar com alongamento pra relaxar o corpo. Ele vai colocar a mão no ombro direito, enquanto ela vai puxar o seu cotovelo, apoiando a mão no seu quadril pra ajudar ele a virar as costas. Mas acabou encostando um mangostim que ela carrega pra cima e pra baixo nas costas dele. Na hora ele achou aquela sensação perfeita. Essa garota pode ser um gênio da massagem. Ele já sabia que ela era um prodígio do vôlei, mas da massagem também aí já é muito roubado. Ela tem toda a força necessária e sabe aplicar com muito controle. Com experiência ela poderia até virar uma massagista de primeira classe. Agora ela vai alongar os braços, mantendo essa posição por mais de 10 segundos. Ela começou a puxar pra trás. Isso daqui tá muito estranho, Protinho. Não sabia que você puxava pro outro lado, não. Sem falar que tem um par de balões balançando bastante, menina, na minha tela. Isso daqui tá bom demais, mas vamos logo pro último exercício, né? Ele vai colocar os dedos na nuca, enquanto ela vai usar seu antebraço pra puxar seu cotovelo pra trás. Na hora ele achou perfeito, tem até uma almofadinha ali nas costas dele. Safado pensa que poderia ficar naquela posição pelo resto da vida. Até eu quero. Mas se ele não tomar cuidado, a Miyuki vai acabar virando sua rival. Então os alongamentos finalmente terminaram. Fazendo esses 3 exercícios no pós-treino, ninguém vai ficar cansado. Agora vem a parte da massagem. Pra isso ele teria que ficar deitado. A Miyuki deu a ideia de colocar uma toalha ali e ele deitar em cima. Ele não queria fazer isso, afinal já ficaram ali tempo demais. Todavia, ele tá querendo saber como vai ser a massagem dela. Cara, tá muito calor, velho. Não dá nem pra narrar direito. Disposição V tá no talo. Então, primeiro vamos começar com a massagem simples no ombro. Ela deve apoiar a mão uns 10 centímetros acima do omoplanta. Ela começou e nosso garoto tava gostando, mas também quem não iria gostar dessa, safado? Ainda mais com ela sabendo aplicar força no lugar correto. De repente, ela começou a massagear os músculos do pescoço com essa sacola de melões balançantes. Então, ele resolveu ensinar logo tudo de uma vez. Tá gostando, né, safado? Ele vai ensinar o básico. Ela deve experimentar esse talento inato que ela possui. Mas pra isso, ela deve se deitar primeiro. É dito que tem 4 tipos de massagem que ajuda quem tem um corpo flexível. Primeiro, vai focar no músculo multifídio da espinha, indo de baixo pra cima e depois de cima pra baixo, pra aliviar a pressão das costas. E a segunda, trabalha o músculo quadrado
quadrado da lombar, massageando de dentro pra fora. E por fim, o músculo da escápula, massageando por dentro. Afinal, o pescoço e o ombro são essenciais para jogadores de vôlei. Agora chegou a hora dela colocar tudo em prática. A menina tem uma bela vista traseira, pena que vocês não podem ver. Oh, inveja. Primeiro ela começou pelo quadrado da lombar, mexendo não só por dentro, como por fora também, e o corpo dela todo e tudo. Mas ela nem começou e já tava completamente cansada. O Coelho fala que somente ficar apertando os tendões vai fazer ela ficar cansada muito rápido. Em vez de usar força, ela deve aplicar o peso do seu corpício. De fato, ficou muito melhor. E o balanço da jangada melhorou também. Enquanto nosso garoto tava indo à loucura, aquilo ali tava bom demais pra primeira vez. Massagem, viu, YouTube? É massagem. Mas bom, depois da massagem, o Prota fala que agora ela deve estar cansada. Então ele vai mostrar tudo que ele é capaz de fazer. O homem é uma fera indomável. Na hora ela ficou toda assustada. Esse maluco vai fazer uma massagem nela também. Primeiro ele começou pelo pescoço. A coitada tava toda envergonhada por algum motivo. Ela tava até fechando as pernas. Depois ele foi pro joelho. Ela ficou vermelha igual um pimentão. Mas ele achou isso aqui estranho. Não importa pra onde ele fosse, parece que ela não tá cansada. De fato, ela fala que depois do treinamento não costuma ficar muito cansada não. Provavelmente é porque ela faz alongamento depois dos treinos. Na hora ele ficou surpreso. Agora tudo tava explicado. Ela conhece o próprio corpo com a palma da mão. Tendo assim ele fala que ela já pode dormir, mas por algum motivo ela ficou tristinha. Será que ela tava esperando mais alguma coisa? Mas antes ele fala que da próxima vez ele vai fazer uma massagem legal nela. E olha que ela disse que vai cobrar essa promessa, hein? E assim chegamos ao fim de mais 2 episódios. Que é isso, papai? E se você viu até aqui, até o próximo vídeo e Deus abençoe. Rapaz, foi difícil narrar isso daqui, viu? Tá quente demais, tá doido.